Olá pessoal, aqui é o professor Webert de História e hoje iremos falar de um conteúdo que ele impacta historicamente, principalmente o que chamamos de contemporaneidade, que é a Revolução Industrial. Nós teremos duas partes, né? Essa vai ser a parte 1 de nossa aula e teremos outra aula também que contribuirá com o contexto geral de Revolução Industrial. Só a Revolução Industrial não já está falando, né? O surgimento realmente da base industrial e isso vai impactar movimentos diversos, né? Entre o mundo todo. A Revolução Industrial é uma base muito forte para você entender também outras matérias, já que também tem uma relação muito grande, como filosofia, geografia e sociologia. Você estuda muito nessas bases da Revolução Industrial, os impactos teóricos, os impactos regionais, a economia, tudo isso vai ser influenciado pela Revolução Industrial. Então não é simplesmente você estudar história, é você ter esse conteúdo em mãos para entender outras ações mundiais, tá bom? Então, quando falamos de Revolução Industrial, você tem que se preocupar bem, porque você tem obrigação de aprender esse conteúdo. É tipo um conteúdo que você tem que ter ele no seu bolso guardado para poder usar em várias questões, principalmente do Enem, tá bom? Então, vamos iniciar aí. Tá? Temos aí nosso material, uma imagem, né, revelando aí a Revolução Industrial que ocorreu a partir da Inglaterra, tá bom? Entre o século 17 e 18, a imagem justamente de uma máquina, já que a máquina a vapor vai estar trazendo uma nova roupagem para o desenvolvimento da indústria mundial. Claro que antes disso já existia uma possibilidade, que vinha a ser a manufatura, mas não chegava a tal ponto de uma superprodutividade, não chegava a tal ponto de uma evolução na produção. E isso foi necessário, né? Mas por que foi necessário? Por que a Inglaterra iniciou? Por que a Inglaterra ela vai dar esse pontapé e vai se tornar uma das potências mundiais desde o século XVII, chegando ao século XX como uma das potências que vai impactar a história mundial? Tá? E é isso que a gente vai ver o porquê da Inglaterra vai estar impactando dentro da Revolução Industrial. No nosso segundo material, nós temos só uma alusão ao desenvolvimento justamente da Revolução Industrial, né? Mostra aí vários celulares, isso revela o tanto que ela chegou até os dias atuais, né? A terceira Revolução Industrial, hoje em dia a evolução disso tudo é muito impactante, né? Você tem uma relação com a tecnologia grandiosa, isso tudo veio por interesses do primeiro processo, lá do surgimento da máquina, já da utilização dessa máquina lá dentro das indústrias, e hoje em dia é algo muito maior, tá bom? Nesse nosso outro material, nós temos aí o território da Inglaterra, né? Observe aí, não é um território gigantesco, mas foi um território importante, porque tinha tudo o que era necessário para iniciar uma revolução industrial. Tinha tudo o que era preciso justamente nesta localidade. E a partir daí, isso vai se desenrolar e acontecer, literalmente, né? Vamos passar então do movimento de manufatura para uma maquinofatura, a utilização da máquina dentro da produtividade. Ou seja, a máquina vai contribuir agora para uma produção maior. Então é essa a realidade. Saímos do artesanato, passando para a manufatura e chegando à maquinofatura, tá bom? Continuando aí. Uma das ações principais foi justamente a política dos cercamentos, chamados de enclausos, né? No nosso material aí revela muito bem isso, dá uma olhada aí na imagem. A imagem tem vários quadrados aí, todos bem divididos, você dá uma analisada que parece um campo, e é isso mesmo. Lá começaram a cercar os campos. Para quê? Para produzir mais, fazer rotatividade de produção, plantar alguma coisa que desse realmente algum retorno para as futuras fábricas. No caso aí, a criação, por exemplo, de ovelhas, né? Para a indústria têxtil, que foi importante nesse exato momento. E também a alimentação. E isso vai ser favorável para a multiplicação popular da população, para a perspectiva até mesmo de exportar para as regiões dentro da própria Inglaterra. Então nós temos essas áreas fechadas dentro dessa política conhecida como os enclausos, né? A política dos cercamentos que lança a mão do fechamento disso tudo. Só que tem um probleminha, as pessoas que moravam no campo começaram a ser expulsas desses territórios que foram fechados, porque ainda havia aquela base muito forte do que chamamos aí de feudalismo. As pessoas viviam em um regime ainda muito de servidão, trabalhavam para o seu nobre, plantavam ali, tá bom? Continuando.
Temos aí uma máquina, nessa imagem aí temos uma máquina que revela também a evolução da agricultura, né, uma revolução agrícola, onde as pessoas poderão ter uma produtividade maior dentro desses territórios. Isso impacta, viu? Isso é muito importante, porque isso vai dar uma base muito sustentável para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Então temos essa máquina aí nessa imagem, refletida aí, ó, 1708, né? Nós temos aí a mecanização da produtividade. Aí tem muita gente que pergunta, mas se coloca a máquina, não vai tirar o trabalho das pessoas que plantavam na mão? Sim, e esse é um dos impactos também, o êxodo rural. Vai acontecer o êxodo rural, as pessoas vão começar a sair do campo para a cidade, e isso vai ter um retorno muito interessante para a Revolução Industrial, porque vai ter muita gente morando dentro das cidades. Aqui nós temos um esqueminha que revela o acontecimento exato para o crescimento populacional, que isso vai impactar na Revolução Industrial. Dá uma olhada lá, no ponto bem embaixo, melhorias na medicina e higiene. Olha o tanto que a sociedade está evoluída, porque em pleno século XVII, XVIII, XIX, essas práticas não eram comuns. A outra seta, diminuição da mortalidade. Lá em cima, revolução agrícola, aí vem descendo, aumento da produção. Outro ponto, melhoria da alimentação. Do outro lado, menor necessidade de mão de obra no campo. O êxodo rural, como eu estava comentando, e o crescimento urbano. Então, olha nessas datas aí, ó, 1700 e 1800. Em 1700 tinha 120 milhões, em 1800, 200 milhões, um aumento populacional. Tudo isso por práticas básicas, por exemplo, uma alimentação básica, melhor, relacionado também às práticas de higiene, até lavar as mãos, pessoal. Não era uma prática comum naquele exato momento. Isso trazia aí uma taxa de mortalidade muito grande, as pessoas morriam jovens, literalmente. Continuando. Nós temos aí, então, os fatores que contribuíram diretamente, dá uma olhada aí no nosso material, diretamente para o processo. E esses pontos aí vai dar a possibilidade de você entender o processo de Revolução Industrial, tá bom? Então, olhe esses pontos e, por favor, esteja gravando em sua mente, esteja aí sempre refletindo sobre esses pontos, porque ele contribui muito para o seu entendimento. Dá uma olhada aí. Por que ela foi a pioneira? Por que ela foi a primeira? Primeiramente, a Inglaterra, grandes reservas de carvão mineral, né? Uma principal fonte energética para as máquinas, né? Mais embaixo, os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro. O ferro, pessoal, para a indústria, ele é necessário. Ele é uma questão que tem que ter. As máquinas são produzidas a partir do ferro. Outras máquinas, as estruturas todas são a partir daí são produzidas de ferro, tá bom? Outro ponto. A mão de obra disponível em abundância. Por que está em abundância? Porque as pessoas saíram do campo para a cidade. Continuando lá. A burguesia inglesa tinha um capital suficiente para financiar fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. Queridos, o metalismo, o acúmulo de capital foi tão grandioso até o século XVIII que a Inglaterra estava muito feliz. Estava aí com ouro e prata para investir no desenvolvimento não só da produtividade, mas também na área científica. Foi quando aí temos o surgimento de máquinas que vão trazer uma maior velocidade de produção, mas também a questão do transporte. Nós vamos ter aí avanços referentes a isso. A base está sendo formada, mas isso impacta outras revoluções. Continuando no nosso último ponto. O mercado consumidor inglês favoreceu a esse pioneirismo porque contribuiu fielmente. O consumismo já era modificado dentro da Inglaterra porque não existia aquela base mercantilista forte que existia em outras nações. Pelo contrário, a política interna já era uma monarquia parlamentarista. A quebra econômica aí era de avanços, a burguesia já tinha uma autonomia muito maior referente a outras regiões do mundo naquele exato momento. Entre o século XVIII, final do século XIX, o mundo ainda era altamente ligado ao mercantilismo. Tá? A prova é tanto que houveram aí as revoluções dentro aí do século XVIII. Continuando, temos aí a primeira referência de máquina, né? A máquina a vapor de Newcomen, né? Utilizada para retirar água das minas. Importante situação, as mineradoras daquele período, elas tinham uma relação de você escavar a terra, mas aí acontecia várias catástrofes, porque ou acidente mesmo, porque não tinha como retirar a água
profunda dentro da terra. Como é que você ia tirar minério, né? Como é que você ia organizar? Não dava, né? Então ficava muito difícil. Então essa tecnologia, ela não ficou só na fábrica, ela saiu de dentro da fábrica, foi para, por exemplo, o barco a vapor, né? Uma referência de transporte. Isso foi muito eficaz. Bom, continuando. Temos outra aí máquina, essa máquina aí ela também é importante porque é o princípio da industrialização tem a ver com as máquinas de tear, né, a produção de tecido. A Revolução Industrial ela acontece principalmente a partir desse ideal aí da produtividade de tecido dentro do território inglês e a partir daí eles vão conquistar o mundo nas outras revoluções industriais que irão acontecer. Tá bom, queridos? Essa parte aí, ela revela a base da Revolução Industrial, tá bom? Então vocês têm que entender ela, você compreender todo o outro processo, tá bom? Aí nós temos as características que vão se desenvolver, né? Surgimento das fábricas, uma produção em série e um trabalho assalariado, que isso a gente vai ver na aula 2. Lá no nosso exercitando, nós temos, né, um texto base que vai ajudar vocês a responder a questão, você tem que focar bem nele, porque ele tem a ver com o que a gente está comentando na aula. Em 1801, em todo o continente europeu, não havia mais de 23 cidades com mais de 100 mil habitantes, agrupando menos de 2% da população da Europa. Em meados do século, seu número já se elevava para 42, em 1900 era 135 e em 1913, 15% dos europeus moravam em cidades. Quantas cidades com mais de 500 mil habitantes que na época pareciam monstros? Só existiam duas no início do século XIX, Londres e Paris. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, elas já eram 149. Né? Nós temos aí o crescimento populacional, o impacto da Revolução Industrial dentro do crescimento populacional. Foi o que a gente estava comentando desse êxodo rural, dessa situação da saída do campo. Vamos lá para as alternativas. Situação descrita pode ser explicada pelo, então a gente tem que explicar do porquê dessa situação. Eu até acabei já dando quase que a resposta, né? Vamos lá para as alternativas. Pela pressão dos senhores feudais que substituíram os antigos servos para trabalhadores livres. Letra B. Pela descoberta dos antibióticos que contribuíram para erradicar as doenças e aumentar a expectativa média de vida. C. Pelo crescimento da publicidade que incentivava o deslocamento de populações por todo o continente. Letra D, pelo processo de industrialização, que concentrou a produção e a mão de obra nos centros urbanos. E letra E, pela política armamentista, que incentivava o serviço militar obrigatório e o crescimento do exército nas áreas urbanas. Queridos, como eu falei, eu acabei dando a resposta bem no início, né? Eu comentei bem no início o porquê dos avanços populares, da situação aí de aumento popular nas cidades. Olhada aí que o gabarito é a letra D. Nós temos aí pelo processo de industrialização que concentrou a produção e a mão de obra nos centros urbanos. A questão do crescimento desses centros, a questão do crescimento dessas localidades, ela impacta em outras situações, pessoal. O desenvolvimento desenfreado, a falta de saneamento básico, as pessoas morando abarrotadas, uma em cima da outra, muita insalubridade. Isso vai gerar outras problemáticas que também está no contexto de Revolução Industrial. Não quer dizer que isso foi muito fácil, né? A gente fala o nome, por exemplo, de Londres, a gente acha uma cidade altamente perfeita. Mas esse período aí, nós temos aí, com esse crescimento populacional, uma falta até de moradia adequada. As pessoas moravam em cortiços, né? Jogavam os seus excrementos pela janela. Era uma situação muito ruim. Isso também gerou outros tipos de epidemias na época, né? Já que as pessoas conviviam em essa grande quantidade aí. Então, a realidade de todo o início de Revolução Industrial está baseada nesse crescimento populacional nas cidades, avanço científico, a perspectiva aí de um padrão em que a Inglaterra foi desenvolvendo, isso vai impactar num desenvolvimento bem maior no futuro, que vem a ser a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Só essa é a nossa primeira parte, tá bom? Então teremos a segunda parte que vai adentrar em outros assuntos da Revolução Industrial. Esteja acessando aí então nossa plataforma Eduque e os outros materiais também estão lá. Muito obrigado por tudo e até mais.